Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar reinício, né, ao nosso estudo de geometria plana. Nas últimas aulas a gente estudou algumas das figuras planas e agora a gente vai passar para a próxima figura plana, que seria o círculo, né, ou a circunferência, né? Só para a gente chegar num denominador comum, nós temos aqui a definição do que seria uma circunferência, né? Então, circunferência é a figura formada por todos os pontos que distam R de um ponto fixo C. Ou seja, a circunferência ela tem dois elementos muito essenciais para que ela seja definida. É o centro e o raio. Então a gente fala a circunferência de centro 0, 0, por exemplo, e raio 5, por exemplo. Então seria todos os pontos do espaço que estão a uma distância 5 desse centro 0, 0. Isso é a circunferência. Então a circunferência para nós seria só a região... Opa, que apagou aqui. A circunferência para nós seria somente a região, digamos, da borda, região de fora, do contorno. Já o círculo, para nós, seria a região do contorno, né, toda aquela linha, mais a região interna que essa circunferência delimita, tá bom? Nós temos alguns elementos quando a gente fala de circunferência. Então veja esse exemplo aqui dessa circunferência. Qualquer segmento de reta cujas extremidades estão em pontos da circunferência, por exemplo, aqui é esse segmento azul aqui de cima, ele tem uma extremidade no ponto A e uma extremidade no ponto B. Isso é chamado de corda. Isso aqui é uma corda nessa circunferência, tá bom? Se o segmento de reta ele passa pelo centro da circunferência, ou seja, uma corda que passa pelo centro da circunferência, isso é o que a gente conhece como diâmetro. Então, o diâmetro nada mais é do que uma corda que passa pelo centro da circunferência. É a maior corda possível dentro de uma circunferência. A metade de um diâmetro é um raio, ou seja, a distância do centro até uma das extremidades, até um ponto da circunferência. Por exemplo, aqui poderia ser OC ou então OF, isso é um raio. E a gente já sabe aquela coisa do arco, né? Que seria, por exemplo, o arco CE é um arco, né? Você pode ver como sendo esse comprimento aqui, essa distância, é uma forma de ver, ou você pode ver também como essa distância aqui. O que vai ser a forma correta de ver vai depender do que for dito no exercício, na situação, no enunciado, tá? Mas é simplesmente a distância entre dois pontos da circunferência caminhando sobre ela, tá? Esses são os elementos básicos de uma circunferência. Nós temos alguns elementos básicos, algumas nomenclaturas básicas também para o círculo. Então, veja aqui, essa primeira é o círculo, né? Seria a região interna cheia. Nós temos um setor circular, que seria uma porção do círculo delimitada por um ângulo aqui interno. Então, por exemplo, a gente tem um ângulo aqui, vou desenhar ele aqui um pouquinho maiorzinho. Então, ele delimita uma faixa do círculo, né? Um pedaço do círculo. Isso é o setor circular. Nós temos a noção de segmento circular, que seria pegar uma corda, por exemplo, aqui AB, e tudo que está abaixo dela, ou poderia ser acima, é o que a gente chama de segmento circular. Não é muito usado, mas é uma nomenclatura importante. E essa aqui que é muito importante, que é a noção de semicírculo, que é simplesmente metade do círculo. Então, é tudo que está, por exemplo, abaixo de um diâmetro, né, ou acima também. As duas medidas vão ser iguais. Então, é semicírculo, é meio círculo. E, por fim, a ideia de coroa circular. O que seria coroa circular? É quando você tem duas circunferências que têm o mesmo centro, ambas têm o mesmo centro, e elas têm raios distintos. Então, isso vai delimitar uma região entre elas, entre as duas, né? De fora da menor e de dentro da maior. Essa região é o que a gente chama de coroa circular. Veja, por exemplo, que aqui a gente tem essa circunferência aqui interna. Tentei desenhar um pouquinho em cima dela, que ela tem um raiozinho ali na figura indicado por R pequeno. E nós temos essa circunferência maior aqui externa, com um raio R grande. Então aqui fica delimitada, vamos ver se eu consigo desenhar de amarelo, essa região aqui entre as duas. Essa região entre as duas é o que a gente chama de coroa circular. Tá? Então essas são as nomenclaturas básicas que a gente muitas das vezes utiliza, que são importantes para que nós possamos chegar em um denominador comum. Bom, uma medida importante quando a gente fala de circunferência é o seu comprimento, ou seja, aquela linha da borda da circunferência. Se eu pudesse esticar ela, quanto que ela mede?
Então a gente tem uma fórmula para calcular essa medida dessa circunferência, que no caso é a fórmula 2 vezes π vezes o raio da circunferência. Então a circunferência completa, a sua fórmula para calcular o seu comprimento é dado por 2 vezes π vezes o raio. Vamos ver um exemplo básico aqui. Imagina essa circunferência aqui, cujo centro é O e tem raio 7 centímetros. Então, para calcular o comprimento de toda a circunferência, basta que eu faça 2 vezes π vezes o raio. Então, 2 vezes π vezes o raio vai dar 14π. Como o raio foi dado em centímetros, então 14π centímetros. Então, o comprimento dessa circunferência é 14π centímetros. Se você quiser saber exatamente, basta que você use uma aproximação para π e multiplique por 14. Essa é a medida do comprimento daquela linha ali, caso você pudesse esticar ela, tá bom? Uma outra fórmula, um outro exemplo de exercício que poderia aparecer é você dar o comprimento da circunferência, né? Ou seja, eu te dou a medida do comprimento e peço para você achar a medida do raio. Então, qual é o raio da circunferência cujo comprimento é π raiz de 5 metros? Bom, basta usar a mesma fórmula, né? Então, o comprimento é 2πr. O comprimento foi dado, que é π raiz de 5. E eu quero achar quem é o r, eu quero achar o raio. Então, você vai ter, para achar o raio, basta dividir o comprimento por 2π. Então, vai ficar raiz de 5 sobre 2 metros. Então, o raio é raiz de 5 sobre 2 metros. Então, essa fórmulazinha nos permite achar o comprimento da circunferência a partir do raio. Ou até mesmo vice-versa. Tá bom? Essa quantidade é uma quantidade importante. Imagine, você vai construir, por exemplo, um terreno de maneira circular. Você quer saber quanto de cerca você vai utilizar. Então, se você souber o comprimento, você consegue fazer essa medida de maneira mais precisa, tá bom? Eu não vou entrar em tantos detalhes a respeito de como essas fórmulas foram obtidas, né? Da onde vêm essas fórmulas? Até mesmo naquelas outras figuras planas das últimas aulas, eu não entrei em detalhes. Por que as fórmulas são aquelas? Né? Alguém decidiu? Né? Não, tem uma justificativa, tem uma demonstração, mas eu não vou entrar em tantos detalhes, porque aqui não é o nosso objetivo. Né? Acho que é importante que a gente fale algo mais prático. Mas depois eu quero gravar um vídeo somente sobre isso, somente para explicar como essas fórmulas foram obtidas. Né? Por que essas fórmulas são assim? Né? Enfim. Bom, então a gente sabe calcular o comprimento de uma circunferência. Agora, e a área do círculo, né? E calcular a área que aquela região ocupa no espaço? Como que a gente pode fazer isso, né? Então a gente também tem uma fórmula para calcular a área de um círculo dado o seu raio. Então um círculo de raio R, a área dele é π vezes r ao quadrado. Então você eleva o raio ao quadrado e multiplica por π. Isso dá a área do seu círculo, tá? Aqui tem um pequeno trecho para justificativa, não vou abordar ele agora, se vocês quiserem podem ler no material, mas eu quero depois gravar uma aula somente para explicar o porquê que a área do círculo é πr ao quadrado, né? Da onde vem isso? E é bem legal de entender, tá bom? Mas saibamos que a área do círculo é πr ao quadrado, tá? E nós temos aqui a área da coroa circular. Como calcular a área da coroa circular? Nós vamos fazer já um exercíciozinho aqui abaixo, tá? A área da coroa circular é simplesmente usar a área do círculo. Veja só, veja essa coroa circular aqui. Então nós temos esse círculo de fora aqui, essa circunferência aqui de fora, que ela tem um raio maior. Eu chamei o raio dela de R grande. Deixa eu desenhar de outra cor aqui, né? Melhor. Nós temos essa circunferência de fora aqui que tem raio grande, R grande. E essa circunferência interna aqui que tem um raio R pequenininho. Essa região rosa aqui pintada entre as duas é a coroa circular. Como é que eu acho a área dessa região? Ora, bom, qual é a área desse círculo? Imagina que eu não tivesse esse círculo interno aqui, que isso aqui fosse tudo pintado de rosa, né? A área desse círculo grande aqui seria πr ao quadrado, para esse R maiúsculo aqui, ok? Agora, como é que eu calculo a área desse círculo menor aqui, ó? A área desse círculo menor é dado por πr ao quadrado, para esse rzinho minúsculo aqui. Se eu fizer a área do círculo grande menos essa área central aqui,
o que vai sobrar é justamente essa porção que está entre os dois. Então, você está tirando a área do círculo menor da área do círculo maior. Ou seja, a diferença entre essas duas quantidades é justamente a área do setor circular. Se a gente colocar o π em evidência, a gente obtém a fórmula da área do setor circular, que é π vezes a diferença dos quadrados dos raios. Tá? Então, nós temos a área do círculo, coroa circular, que foi essa última, e nós temos o setor circular. Então, por exemplo, a gente tem esse círculo aqui, ó, grande, de centro O e raio R. Veja aqui o raio, R. E nós temos um setor circular, ou seja, uma parte do círculo, delimitada por um ângulo alfa, ou por um comprimento de arco L. Qual a área dessa região pintada aqui em rosa? Bom, é uma coisa proporcional que a gente usa a regra de 3. Veja só, a gente sabe que a circunferência por completo, ou seja, um ângulo, uma volta completa aqui, dá uma volta completa, isso é um ângulo de 360 graus. E um setor circular de 360 graus é um círculo completo, que tem uma área de πr ao quadrado. Então, para um ângulo alfa, qual é a área do setor correspondente? Então, é uma coisa proporcional. Então, a gente obtém essa relação aqui para achar a área, esse x aqui representa a área do setor circular definida por um ângulo alfa. Então, é alfa vezes πr ao quadrado sobre 360. Ai, professor, mas eu não vou conseguir decorar esse tanto de fórmula. De novo, não precisa. Se você quiser decorar, pode, fique à vontade. Mas não é necessário que você decore. Sempre que quando você for fazer um exercício, lembre-se disso. Monta a sua regra de 3. Você sabe que πr ao quadrado, ou seja, que é a área do círculo por completo, corresponde a um ângulo de uma volta completa, ou seja, a 360 graus. Então, para um ângulo alfa que for dado, a quanto vai corresponder de área? Então, você monta essa regrinha de 3. Se a gente... Aí aqui eu estou falando aqui para um ângulo, para usando graus, né? Estou usando 360 graus. Agora, isso é graus, ó. Agora, se eu tiver em radianos, a lógica é a mesma. Então, um arco de uma volta completa corresponde a quantos radianos? A gente sabe que é 2π radianos. Isso corresponde, então, à área do círculo como um todo, πr ao quadrado. Por isso, essa primeira relação aqui na primeira linha. Agora, se a gente tiver alfa radianos ou L radiano, ou seja, por um comprimento de arco alfa, a quanto vai corresponder em área? Então, a gente obtém essa relação aqui para obter a área do setor circular quando a gente estiver falando em radianos. Então, veja, a área do setor circular, a regra de 3 que você vai utilizar, vai depender se você está trabalhando com graus ou com radianos. Sempre monte a sua regra de 3 de acordo com cada informação. Vamos para os exemplos. Né? A gente não fez nenhum exemplo de área, né? Nem do círculo, nem de coroa, nem de setor. Vamos para o exemplo 22. Um serralheiro recortou um disco circular de uma chapa quadrada de metal, com 4 centímetros de lado. Então, tem uma chapa quadrada que tem 4 centímetros de lado, conforme essa figura. E aí ele cortou um círculo aqui que tangencia essa chapa. E você quer saber quanto que sobrou dessa chapa, desses fiapos de chapa aqui que sobraram. Você quer saber a área dessa parte rosa aqui. Veja só, essa parte rosa, ela não é ela não tem nenhum formato de figura plana que a gente estudou. Ela não é um quadrado, só a parte rosa, tá, gente? Esses pedaços aqui, ó, ele é todo meio torto aqui, ó. Por exemplo, esse pedaço. Isso não é um triângulo, isso não é um retângulo, não é um losango, não é nada. Então a gente não sabe calcular a área desse troço aí direto. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode calcular a área toda do quadrado cheio, como se não tivesse feito nenhum disco circular. E a gente consegue calcular a área do círculo. E se a gente diminuir uma da outra, o que vai sobrar é justamente essa área aqui de fora, essa diferença. Ou seja, eu vou ter a área
dessa parte que vai sobrar da minha chapa de metal. Então, primeiro eu preciso calcular a área do quadrado. E a gente sabe que a área do quadrado, a gente sabe, nas últimas aulas a gente viu que é lado ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado. E a área desse círculo aqui? Veja só, para calcular a área do círculo, eu preciso do raio do círculo. Mas parece que não foi dado o raio. Mas foi dado sim. Veja que essa distância de 4 centímetros, como o círculo está tangenciando aqui o seu quadrado, essa distância de 4 centímetros corresponde justamente ao diâmetro desse círculo. E lembre-se, o raio é metade do diâmetro. Então, o raio do círculo aqui é 2 centímetros. É metade do diâmetro. Então, a área aqui desse círculo da parte interna é π vezes r ao quadrado. Ou seja, π vezes 2 ao quadrado. Então, se eu fizer a área do quadrado menos a área do círculo, eu vou obter a minha área que eu quero, que é a área que vai sobrar da chapa. Então, basta fazer essa continha aqui. Vai dar 16 menos 4π. O exercício pediu para eu usar o π como 3,14. Faço a multiplicação de 4 vezes 3,14 e dá essa diferença. Então, essa é a área que vai sobrar. Veja que aqui falta um quadrado, tá? Centímetros quadrados, porque é área. Depois eu vou corrigir lá no PDF. Vamos para mais um exemplo. Tudo bem até aqui, pessoal? Imagino que sim. Exemplo 23. Veja a questão do Enem, tá, gente? Segundo as regras do jogo de basquete, a bola deve ter circunferência máxima entre 74,9 centímetros e 78 centímetros de comprimento. Se uma bola de basquete com circunferência máxima de 78 centímetros for centralizada no aro de uma cesta com 45 centímetros de diâmetro, de quanto será a folga X entre a bola e o aro em toda a volta? Então, o que a gente tem? A gente tem essa circunferência roxa grande aqui, é o aro do nosso basquete. É a cesta lá de basquete. Ela tem 45 centímetros de diâmetro. Então, essa distância total aqui é 45 centímetros, ok? A nossa bola de basquete, que é essa parte interna aqui, o exercício está falando que ela tem circunferência máxima, ou seja, a medida da circunferência é 78 centímetros. 78 centímetros não é a medida do raio nem do diâmetro dessa bola aqui, não. É a medida dessa linha aqui em volta que eu pintei de azul, tá? Então, veja que essa questão ela mistura duas informações. 45 centímetros é o diâmetro da cesta, do aro. E 78 centímetros é a distância, é o comprimento aqui da bola, né? É toda essa volta aqui na bola, tá bom? O que acontece? Quando você imagina que você está vendo a cesta de cima, tá? E aqui a parte do meio aqui é a bola. Quando você centralizar essa bola na cesta, isso vai dar uma folga, vai dar uma distância entre a bola e o aro. Quer saber de quanto que é essa folga, tá? Então, primeiro, vamos achar o valor do diâmetro D dessa bola. Qual é o diâmetro D dessa bola? Veja, o diâmetro D dessa bola é justamente, se você parar para pensar, quando a gente tem a fórmula da circunferência, é 2π vezes r, certo? Como é que eu tomo uma multiplicação? Esse 2 vezes r, ou seja, o dobro do raio é o diâmetro. Vocês concordam? Então, uma outra forma de calcular o comprimento de uma circunferência é você ter o diâmetro da circunferência e multiplicar pelo raio. É a mesma... Desculpa, pelo raio não, por π. É a mesma coisa. Então, é só saber que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, uma fórmula de calcular o comprimento da circunferência é o diâmetro vezes π. Ok? Porque o diâmetro é 2 vezes r. Então, eu tenho o comprimento da bola, né? Que é 78. Π é um número. Então a gente conhece. E a gente quer achar D. Vamos achar esse D. Então, eu só coloquei na fórmula aqui essas quantidades que eu já tenho. Então, o comprimento
E o π, que o exercício pediu para eu adotar π como 3,14. Então, basta dividir 78 por 3,14. Então, o diâmetro dá 24,84, no caso aqui, centímetros, tá bom? Agora, observe. Aqui, nós temos 45 centímetros de diâmetro da cesta. Da bola, nós vamos ter um diâmetro de 24,84. Então, de quanto que vai ser essa folga aqui do lado? Basta a gente fazer essa conta, né? Se você somar esses 2x, um do lado do outro, é justamente a diferença entre o diâmetro da cesta e o diâmetro da bola. Ou seja, 2x é 45 menos o diâmetro da bola. Portanto, 2x é 45 menos 24,84, ou seja, x é 20,16 dividido por 2, ou seja, x é 10,8 centímetros. Logo, a folga que vai dar entre a bola e a cesta é de pouco mais de 10 centímetros. Para ser mais exato, 10,08 centímetros. Ok? Então, veja que é um exercício que usamos vários conceitos. Diâmetro, comprimento, raio, tá bom? Mais um exemplo. Exemplo 24. Calcule a medida da área do setor circular, destacado em roxo escuro nessa figura abaixo. Então, eu quero essa área aqui, ó. Não deu para realçar. Eu quero essa área que está aqui dentro. Ó. Tá bom? Essa área aqui. Bom, veja só. Nós temos aqui um círculo de raio 6 metros. Tá bom? Só foi para indicar o raio aqui. E o setor circular é um setor de 45 graus. Então, veja. Estou trabalhando com graus. Então, eu vou usar minha regra de 3 em graus. Como é que eu faço isso? Bom, eu sei que o setor circular correspondente a 360 graus seria o setor circular de uma volta completa, ou seja, a circunferência por completo. Então, 360 graus corresponde à área da circunferência como um completo, que é π vezes o raio ao quadrado. O raio é 6, foi dado na figura. Então, 45 graus vai corresponder a quanto? Chamei de x. Agora é só multiplicar cruzado. Então, 360 vezes x é igual a π vezes 36 vezes 45. Então, só fazer essa continha, dividir por 360, eu vou obter 9π sobre 2. No caso aqui, metros quadrados, porque a gente está trabalhando aqui em metros. O raio foi dado em metros. Então, a área desse setor circular é 9π sobre 2 metros quadrados. Ah, professor, preciso multiplicar o π aqui por 3,14? Não, aqui não precisa porque o exercício não pediu. Se o exercício estivesse pedindo, era só fazer a multiplicação. Mas como não é, basta deixar aqui o π. Tá bom? Então, essa primeira etapa, quando a gente fala de círculo, né, a gente calculou então o comprimento de uma circunferência, a área do círculo, a gente tem a coroa circular, que é simplesmente a diferença entre duas áreas de círculos, e de setor circular, que é uma porção do círculo determinada por um ângulo central. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Na próxima aula a gente vê mais um pouquinho sobre essa parte de geometria plana.